Olá, doutores e doutoras, como vão? Então, atendendo a pedidos, retomamos aqui um estilo mais descontraído, um estilo ciclista, hoje vestido de ciclista. Estou aqui com a camisa de campeão belga, a Bélgica, que é um dos grandes países do ciclismo, terra do grande campeão Ed Merckx. E essa camisa aqui de campeão belga 2020 é do Henkel Evenepoel, um rapaz que é fora de série. Quando puderem, joga aí no YouTube, dá uma olhada para ver o que esse rapaz apronta. E falei no último vídeo das bikes, né, dos ciúmes, então hoje estou trazendo aqui para vocês a minha BMC, né, que é essa bike de estrada, que ela é suíça e é uma das melhores que eu já tive. Ela é muito rápida, muito versátil e fiquei muito feliz em poder adquirir uma dessa. E a história dessa bike é até bem curiosa. Eu comprei de um sujeito, eu vi na internet o aviso, no grupo de WhatsApp, na verdade, e falei, ó, é minha, essa é minha. Eu nem regateei com relação ao preço, porque eu sempre fui doido para ter uma dessa e a hora que apareceu eu já abracei. Aí eu falei pro rapaz, olha, você se importa da gente fazer um contrato? Porque sendo eu advogado, você deve entender que casa de ferreiro não pode ter espeto de pau. Aí ele falou assim, você é advogado? Eu falei assim, sou criminalista. Ele, que bom, eu sou juiz criminal. Olha aí que coisa. E eu querendo, eu falei, então deixa pra lá o negócio do contrato, tá tudo certo. Só uma historinha pra gente descontrair e entender. Aconteceu comigo isso. Mas tudo bem, vamos tirar isso daqui agora e voltar para o direito penal. Foi só um momento de descontração e eu queria aproveitar, antes de começar a matéria, mandar um grande abraço, dar os parabéns para as nossas coordenadoras, a Priscila da FACIC e para a Janaína da FASC. Olha, são sensacionais no trabalho que fazem. Agradeço muitas instituições pelo apoio que estão dando, principalmente aos alunos, esse carinho que nós temos com os alunos. Isso vem desde a administração, passando pelos professores e todos os colaboradores, os diretores Robson da FACIC e o diretor Eduardo da FASC, pessoas que são fora de série, dois que eu tenho a honra de dizer que foram meus alunos, mas hoje eu aprendo muito com os dois. Fico muito feliz com isso. E também fazer as devidas homenagens ao pessoal da equipe técnica, principalmente ao William, que foi quem nos auxiliou para montar esse sistema aqui dos slides, estarem ao lado do professor, dando um apoio àqueles que assistem a videoaula, e a Camila, que é fora de série na questão da administração, na parte operacional da faculdade. Essas pessoas têm mostrado um valor imenso nesse momento em que nós precisamos de união, estamos cada vez mais unidos. Sem perder muito tempo, vamos à matéria. Bom, nós vimos no encontro de ontem sobre a lei penal. Estamos ainda analisando a lei penal. No encontro de ontem, nós falamos sobre as fontes materiais de direito penal, que são aquelas essenciais. Elas informam como que o direito penal nasce. Nós vimos que a competência privativa para legislar em matéria penal é da União, mas pode o Estado-membro legislar em matéria penal, desde que autorizado por lei complementar. Presta atenção nisso, não é a lei complementar que vai criar a norma penal. A lei complementar apenas vai autorizar a criação da norma penal, que vai ser promovida numa Assembleia Legislativa Estadual. O município jamais vai poder legislar em matéria penal porque não há previsão para isso. O artigo 22 da Constituição Federal, ele apenas prevê as hipóteses de ou a competência ser privativa da União, ser da União, aí no caso é votado nas duas casas, sistema bicameral, e residualmente pode o Estado-membro desde que autorizado por norma penal. Artigo 22, inciso 1. O parágrafo único é onde está a exceção. E não há ali nenhuma previsão com relação ao município. Hoje nós começamos a assistir às normas, vamos começar a ver essa videoaula tratando das fontes formais de direito penal. As fontes formais são aquelas que mostram como que o direito penal se apresenta. Então são chamadas também de fontes de conhecimento ou de cognição, que nos ensinam, nos falam acerca dessa exteriorização do direito penal. Então nós temos essa divisão agora das fontes formais em fontes formais diretas e indiretas. Aqui eu coloquei no plural fontes formais e indiretas, mas eu devo dizer que a única fonte formal direta de direito penal é a lei. Somente a lei em sentido estrito, lei, somente ela pode criar norma penal. Da onde nós tiramos isso? De um princípio latino, nullum crimen, nullum poena sine lege, ou que nós conhecemos aqui também como o princípio da reserva legal, previsto lá no artigo 1º
do Código Penal, não há crime sem lei anterior que defina e nem pena sem prévia cominação legal. Artigo esse que foi recepcionado pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 39, segundo o qual, repete-se a dicção, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Pois bem, essa afirmação, ela responde àquela questão que eu já formulei em aulas passadas, que também deve estar na atividade de vocês, alunos do primeiro período. Lá eu pergunto, e no passado até perguntei e aguardava uma resposta, né, de maneira mais clara. Hoje é o dia de explicar isso de maneira melhor. Pode, nesse período de exceção em que estamos vivendo, o presidente da República, mediante uma medida provisória, que é um ato próprio do Poder Executivo, editado mediante urgência e relevância, que não é lei, mas tem força de lei, criar norma penal? Pode, por meio de medida provisória, o governo federal criar norma penal, transformar conduta como crimes e combinar penas a elas? Não, não pode. Não pode, nem nesse período de exceção. Não há previsão para isso, porque a única fonte formal direta de direito penal é a lei. Presta atenção, estou falando de norma penal. A aula aqui é de direito penal. Norma penal material. Não pode. Não pode somente mediante lei. Lei em sentido estrito. Lei é aquela que é votada nas duas câmaras, nas duas casas legislativas, sistema bicameral, na Câmara dos Deputados e no Senado. Ou, por exceção, nós já vimos, um Estado-membro desde que autorizado por lei complementar. Fora disso, não há possibilidade de medida provisória criar norma de natureza penal. Bom, isso é importantíssimo. Mas e as fontes indiretas de direito penal? São as chamadas subsidiárias também, né? São aquelas que são pautadas nos costumes, nos princípios gerais do direito. São normas que, na verdade, essas fontes, elas nos ajudam a aplicar a norma penal. E elas não têm o poder de rescindir norma penal. O costume, o que é o costume? O costume é a regra de conduta praticada de modo geral, constante, uniforme, com a consciência de sua obrigatoriedade. Estão ouvindo o Doc latir? Ei, Doc, sempre ele durante as gravações. Ignora o Doc. Foca aqui no costume. Costume é a regra de conduta praticada de modo geral, ou seja, todo mundo faz. Constante, todo mundo faz ao mesmo tempo. Uniforme, todo mundo faz de uma só forma. E com a consciência de sua obrigatoriedade. O costume não impõe. Ele não pode impor condutas. Não por força, aquela força cogente que a lei tem. É lógico que essa consciência de obrigatoriedade, ela faz com que as pessoas sigam. Mas em um conflito com a lei, não resta dúvida, é a lei que deve prevalecer. E com base em que nós podemos dizer isso? Com base no princípio da legalidade, aí estatuído no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A lei é a que gera a obrigação em matéria penal. Então, olha que interessante. E aí eu me lembro do nosso primeiro encontro, o primeiro dia que eu tive contato com vocês, tanto alunos da FACIC quanto da FASC. Eu disse a vocês que, boa noite, doutores e doutoras. E aí, por que eu chamei de doutores e doutoras? E aí, se lembra que eu expliquei que tinha um decreto imperial que estabeleceu que aqueles que se graduassem nos cursos de Direito receberiam, além do título de bacharéis, esse tratamento respeitoso de doutores. Então, aí eu digo, olha, isso daí é uma norma que não foi revogada. Por quê? Está dentro daquela regra. Enquanto uma norma não foi revogada, ela está em vigor. Então, tecnicamente, podemos ser chamados de doutores. Pessoal que tem, aquela dorzinha no cotovelo, na articulação do braço, vão dizer, por que eu vou chamar advogado de doutor se ele não tem doutorado? Por que eu vou chamar juiz, o promotor, delegado de doutor se não tem doutorado? Não existe essa obrigação de forma cogente. É um tratamento que nos foi atribuído quando da criação desse decreto que estabeleceu o início do funcionamento dos dois primeiros cursos de Direito no Brasil. Um em São Paulo, Largo São Francisco, e outro na cidade de Olinda, lá no Recife. Pois bem, vamos passar um pouquinho da história e voltar para o caso prático aqui. Uma lei está em vigor até que outra lei venha e a revogue. Essa é a regra para a vigência das leis. Quando uma lei é revogada totalmente, nós estaremos diante de um fenômeno chamado abrogação.
posso dizer que a lei foi absolutamente revogada. Ou quando é apenas parcialmente revogada, um ou outro artigo da lei é revogado, mas ela continua a vigorar, nós estaremos diante da chamada derrogação. Então, abrogação, revogação total, derrogação, revogação parcial. E essa revogação pode ser feita também da seguinte forma, pode ser de maneira expressa, quando a lei determina diretamente, fica revogada a lei tal, ou fica revogado o artigo tal de tal lei. Revogação expressa. Revogação tácita, quanto que ela se dá? Quando se interpreta. Por meio da interpretação, nós vimos que uma norma anterior está revogada pela norma posterior por contrariar sua disposição legal. Então, esse critério é um daqueles que mostram, exemplificam de maneira mais clara a revogação tácita. Não ficou de maneira expressa, não está determinado de maneira textual, mas nós podemos interpretar e chegar a essa conclusão. Geralmente vem no último artigo das leis, vem assim, no penúltimo artigo, revogam-se as disposições em contrário. E o último é aquele que geralmente está assim, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, se vocês começarem a manipular mais a legislação, verão que há uma constante aí. E é um indicativo de revogação tácita, quando se diz que estão revogadas as disposições em contrário. Pois bem, a regra então está no fato de que uma lei só pode ser revogada por outra lei. Então, enquanto não for revogada, está em vigência. Essa é a regra. E quando o professor pergunta, fala da regra, o que o aluno já pergunta? E a exceção, professor? A exceção nós vamos encontrar nas leis intermitentes. As leis intermitentes são aquelas que surgiram para vigorar durante determinados períodos. Períodos breves, períodos de exceção. Olha, presta atenção nisso. Tem muito a ver com a nossa atualidade. Então, as leis intermitentes, elas são dotadas de autorrevogação, ou seja, nós já sabemos quando elas serão revogadas. As leis intermitentes podem ser excepcionais quando forem revogadas, quando o que autorizou a criação dessa lei for um período de exceção, como, por exemplo, estado de calamidade pública, estado de guerra. Então, enquanto vigorar essa situação excepcional, a lei está em vigor. A partir do momento que for retirada essa excepcionalidade, a lei deixa de vigorar. Olha que fato interessante, preste atenção, estamos num período de exceção. Então, estamos num período em que pode haver leis excepcionais, que só vigorarão durante esse período, esse breve período. As leis temporárias. As leis temporárias também são intermitentes, mas elas vêm gravado de maneira expressa a data em que elas deixarão de vigorar. Já vem a data ali estabelecida. Por exemplo, essa lei vigorará por 30 dias, por 60 dias, por 90 dias ou até tal dia. Do contrário, se não vier de maneira expressa, a lei não é temporária. Se o que autorizou a criação e vai autorizar a revogação da lei foi uma excepcionalidade, essa lei será excepcional. Então, cuidado com algumas questões. Lá na prova tem uma questão que fala, salvo engano, da proibição de vender bebidas em estádios de futebol durante um determinado evento. Veja, enquanto esse evento não cessar, essa lei estará em vigor. Então, mesmo que eu já saiba uma data provável para o fim do evento, digamos que ocorra uma prorrogação desse evento. Como, por exemplo, nós estamos diante de um caso prático. Os Jogos Olímpicos do Japão de 2020 acontecerão em 2021. Se nós já tivéssemos uma legislação específica para isso, vigorando em 2020, ela entraria em vigor agora em junho de 2020, em julho de 2020? Não entraria. Por quê? A excepcionalidade não ocorreu. Eu preciso fazer uma nova norma para regulamentar a mesma questão em 2021, quando de fato ocorrerá os jogos? Em tese não, porque eu tenho uma norma excepcional que só vai entrar em vigor dentro dessa excepcionalidade. Então, fica aí o exemplo. Essas leis temporárias, elas já têm uma data correta para saber, para a gente saber quando que elas vão se encerrar. A doutrina até às vezes chama de lei ciclope. O que é uma lei ciclope? É aquela que já tem... O ciclope é aquele personagem mitológico, vocês vão se lembrar, ele tem um olho no meio da testa, né? Eu quase fiz uma vez com a tampa do porta-mala do meu carro. Brincadeiras à parte, né? O ciclope é aquele ser mitológico que tem um olho só na testa. E você sabe por que ele tem um olho só na testa? Segundo a mitologia, ele trocou o outro olho pela data em que ele tomaria conhecimento sobre sua morte. Então, olha que maldição isso. A pessoa saber quando vai morrer. Quando está bem longe, beleza, né? Agora, quando está chegando perto, deve ser um desespero.
Então, é a mesma coisa com relação à lei. A lei já sabe, né, ela já nasce sabendo a data em que ela vai deixar de vigorar, já sabe o dia de sua morte. Por isso que tem o apelido de lei ciclope. Por isso estaremos diante, numa situação dessa, de uma lei temporária. Então, importante ver outros elementos, princípios gerais do direito que nos auxiliam também como fontes formais indiretas de direito penal. Um exemplo também é a analogia. O que é a analogia? A analogia é a aplicação de um fato regulado expressamente pela norma jurídica a um dispositivo que disciplina uma hipótese semelhante. Ou seja, eu tenho um fato semelhante, um é regulado por lei e o outro não. Perceba a interpretação gramatical aqui. Eu falei semelhante, eu não falei igual. Se for igual, eu vou aplicar a norma que já existe. Mas se é num caso semelhante, mas não regulado por lei, por que não aplicar a mesma lógica? Perceba então, a analogia é uma fonte de integração do direito. Se eu tenho uma lacuna, e essa lacuna precisa ser suprida na interpretação da norma, eu vou me socorrer do quê, no primeiro momento? Da lei. Nós, operadores do direito, nós tiramos todo o nosso conhecimento de 3 fontes básicas, ou é da lei, da doutrina ou da jurisprudência. Então, percebo, nesse caso, então, a primeira suprir a lacuna legal que eu vou procurar é a lei. Então, é a própria lei suprindo uma lacuna legal para regulamentar uma situação semelhante. Não é idêntica, é semelhante. Então, um exemplo clássico do direito penal, a doutrina adora esse exemplo, é da analogia que se faz do furto de coisa comum ao dano de coisa comum. O que é o furto de coisa comum? A legislação penal estabelece que se o sujeito é dono de um bem comum, fungível, ou, perdão, infungível, volta. Olha o professor fazendo confusão ao vivo. Né? Não vou apagar o vídeo por causa disso. Voltemos. Se o sujeito é dono de um bem comum, ou seja, ele e uma outra pessoa são proprietários de um determinado bem, e esse bem ele é fungível, ele pode ser substituído por outro bem. Agora acertei. Se é um bem fungível, pode ser substituído por outro bem. Se o sujeito pagar a quota parte a que tem direito, ou seja, paga metade do valor do bem à pessoa que é também proprietária do bem, desse bem por isso ele é comum, ela não será punida. É uma causa extintiva da punibilidade. Olha que interessante. Então, a lei prevê essa situação para o furto, mas não prevê para o dano. Então, se ao invés de furtar um bem comum, eu quebrar um bem comum, se eu pagar a quota parte a que tem direito o meu sócio naquele bem, eu terei direito a essa extinção de punibilidade, embora não prevista com relação ao dano, mas sim prevista com relação ao furto? Posso fazê-lo por meio da chamada analogia. Olha que coisa interessante. Então eu posso empregar nesse momento a analogia. Pode ser usada analogia em matéria penal? Sim, porém somente para benefício do réu. Não pode ser usada para incriminar o réu. Só se pode fazer analogia em matéria penal chamada analogia in bonam partem. Não posso fazer analogia em malam partem. Não posso fazer analogia para prejudicar o réu. Presta atenção, quem vai fazer prova de direito penal, tem uma questão lá que versa sobre isso. Será que eu posso, então, sujeito que tem um casamento, ele contrai uma união com uma outra pessoa. Perceba, ele casou uma única vez, da segunda vez ele fez uma união, mas ele continua casado. E a Constituição Federal equipara a união estável ao casamento. Posso dizer, então, que ele praticou o crime de bigamia, que é casar mais de uma vez? Posso dizer que ele praticou o crime de bigamia? Não posso. Não posso empregar aí analogia, porque a união estável, por mais que a Constituição equipare as consequências dela, a Constituição Federal não estabelece como sinônimo de casamento. Então, casamento é uma coisa, união estável é outra. As consequências são bem próximas, mas não são exatamente iguais. São casos que são semelhantes, não são casos iguais. Então, não posso aplicar analogia em matéria penal para prejudicar o réu. Poderia somente para beneficiá-lo. Então, tá aí, é o exemplo que eu estou colocando aqui no slide, é o do furto de coisa comum, artigo 156, parágrafo 2º do Código Penal. Próximo encontro, vamos falar dos caracteres da lei penal. Esse vídeo demorou um pouquinho mais, mas foi bem divertido. Então, acredito eu que tenha sido. Por favor, se inscrevam no canal,
dê um like no vídeo para me dar uma resposta, um feedback. Façam uns comentários aí, deixem questões, deixem dúvidas. Vamos começar agora com essa modalidade de responder questões e eu vou sempre mencionar o pessoal que mandar as dúvidas e procurar responder as respostas. Eu vou procurar responder as questões com respostas, né, aqui no nosso canal. E esse canal não é meu, esse canal é nosso. Então, um grande abraço a todo mundo que é operador do direito, a todo mundo que é estudante de direito e principalmente aqueles que são ciclistas apaixonados como eu, que estão sofrendo nesse momento de confinamento. Gente, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.